Geopolítica da energia, ou geopolítica das energias, que não se resume, né, unicamente a óleo, petróleo e gás, né? Energia como um todo, né? Olhar os aspectos econômicos, geográficos, das forças entre os países, forças relativas, interesses, a geopolítica como um todo, riscos de guerra e outras coisas todas. Então, geopolítica das energias, né? Vamos chamar assim das energias, porque nós vamos falar de várias energias. Obviamente, o primeiro tema é o tema do petróleo. E o petróleo, aí nós podemos separar em dois grandes grupos, né? O petróleo sozinho, o óleo cru, ou o petróleo voltado para o gás natural. Mas vamos olhar o óleo cru, né? O petróleo fluido líquido, vamos chamar assim. Ele tem uma característica importante, porque ele tem dois grandes segmentos de produtos. Um segmento especial é a exploração, a produção, o refino e um dos produtos do refino, a nafta. A nafta que vai para a petroquímica, e a petroquímica que produz 6 mil produtos que utilizamos, iPhones, Samsung, painéis de carro e polímeros, etc, etc. A base da sociedade industrial, né, vem dessa petroquímica, que vem da nafta, que vem do refino, que vem do petróleo, que vem da exploração e produção. Então, este é um aspecto importante que faz sentido concentrar o conhecimento. Quer dizer, essa geração de produtos físicos, né, produtos comercializáveis, né, os produtos que são fabricados na China, onde for, vem do refino do petróleo, da nafta e da petroquímica. Então, esse é um primeiro conhecimento. A segunda grande contribuição do petróleo, né, do óleo cru, é quando passa pelo refino, vamos chamar assim, 3 produtos principais, né? O diesel, a gasolina e querosene de aviação. Vamos ficar nesses 3, né? Que são utilizados basicamente no transporte, né? O transporte mundial, até hoje, é muito concentrado nesses 3 derivados, que são do óleo cru, do refino, e, portanto, uma cadeia longa, né? Desde a exploração, depois vem a produção, depois vem o refino, depois vem distribuição varejo, e aí distribuições especiais, né? Os carros militares, mas, enfim, há uma grande, vamos chamar assim, dependência, no sentido positivo da palavra, desses derivados que são utilizados para transporte. O primeiro aqui, nós tínhamos falado da questão, vamos chamar assim, industrial, né? Industrial. Muito bom. Então, o petróleo, ele não gera eletricidade. Óleo cru não gera eletricidade. Ele gera, portanto, nafta para a petroquímica e os produtos físicos que conhecemos todos, e alguns combustíveis líquidos importantíssimos. Mas o petróleo, quando a gente fala também gás natural, né, e pode ser associado ao óleo cru, né, associado ao petróleo líquido, ou de reservatórios que não tem o líquido, tem apenas o gás, né? E aí a gente vai falar também do fraturamento hidráulico, Vaca Muerta, Estados Unidos, né? Esse gás natural, ele tem um componente também que vai para a área industrial, né? Ele tem uma camada industrial importante, né? Ele gera eletricidade, sim, ele gera eletricidade, vem para cá, eletricidade, o azul aqui, né? Mas ele também gera a parte industrial. Ele é algo bastante flexível nesse aspecto, né? Então, o gás natural, associado ou não, né, ele gera. E ele foi objeto de momentos importantíssimos, né? A Rússia exportava para a Europa 400 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. E, de repente, explodiu-se lá o Nord Stream 2 e os Estados Unidos passaram a exportar via navios criogênicos, naquela esfera, né? Diversos navios no Atlântico trazendo gás, né, para a Europa, né? Aí depois o Catar aumentou sua produção, outros países começaram também a participar fortemente dessa exportação de gás natural criogênico, né? Então o gás natural tem esse lado geopolítico muito intenso, né? Ele foi objeto, grande parte aí da guerra da Ucrânia, né? Da desavença que houve com a Alemanha, né? Porque esse gás chegava na Alemanha e logo que saiu a primeira-ministra Angela Merkel, tudo rompeu, né? Ela que dava certo suporte a esse gás russo, e tudo isso tem uma história, tem uma geopolítica aí intensa. Então, o gás natural tem um componente industrial
e tem um componente para eletricidade, né? E é um componente para eletricidade muito importante que a gente vê em seguida, né? Na verdade, ele é suporte, ele é backup, né? Em muitos casos, no Brasil especialmente, para a intermitência das energias renováveis, né? Que é o que a gente falaria agora, quer dizer, tanto o solar, né, como o eólico, né, wind, eles geram apenas eletricidade. Eles não têm outra função, não têm função industrial, não têm função de transporte, eles geram eletricidade. Obviamente, a eletricidade pode caminhar para aplicações, né, tanto residencial, comercial, industrial e o próprio transporte crescendo, os veículos elétricos, tudo, mas eles não geram outra coisa que não seja eletricidade. E tem a característica da intermitência. À noite não tem energia solar, em dias muito nublados também não, os ventos, por vezes, não têm lá sua contribuição total e entram, então, energias despacháveis, e uma delas é o gás natural. Então, o gás natural aí tem uma função importantíssima de backup do solar e da eólica, e, obviamente, esses custos das estruturas são paralelos ao solar e ao vento para estarem disponíveis quando precisa, né? Outra energia que é fundamental falar é o carvão, né? Apesar de ter muita crítica, carvão, fóssil, etc. Mas ele é algo barato, substancial, disponível, né? E que enquanto países desenvolvidos fecham suas plantas de carvão, a China aumenta a quantidade de plantas de carvão que gera eletricidade, né? E esse carvão que gera eletricidade ajuda a produzir os produtos que depois são exportados para o Ocidente, para esses mesmos países que abandonaram suas plantas a carvão, né? Então, algo assim inusitado, interessante, é uma análise importante, né? O carvão tem uma contribuição importantíssima, ele tem ainda uma quantidade disponível grande, é uma incógnita, né, como isso tudo vai ser tratado, né? Outra importante parcela de energia, né, é a energia hidrelétrica, que também só gera eletricidade, não gera outras coisas, mas ela, em muitos países, como Noruega, como o Brasil, né, tem uma participação espetacular, né? O Brasil, cerca de 60% ou 70% da energia elétrica produzida vem de fontes hidrelétricas, fontes hídricas, né? E aí, esse é um problema sério, porque fala-se muito que as secas, as queimadas e a mudança de clima começa a afetar a regularidade da produção hidrelétrica, e isso, de alguma forma, é, vai impactar alguns países, em especial o Brasil, a Noruega e outros aí, que possam ter algum tipo de modificação da geração elétrica vindo da hidrelétrica. E quando ela falha, e ela falha muito menos do que, ela não é tão intermitente, porque, digamos assim, no Brasil teve 2001, 2018, né? Mas temos crise sim, e aí as térmicas a gás natural entram para compensar, né, essa questão da falta hídrica. Uma que não é possível deixar de se falar é a energia nuclear, né? Tão falada dos riscos, etc., mas ela é preponderante, né? A Alemanha fechou as suas últimas 3 unidades nucleares e importa energia da França, que produz 70% da sua eletricidade de energia nuclear. Então, a Alemanha não tem mais plantas nucleares, mas importa energia da França, que produz energia elétrica de fontes nucleares. Então, são os absurdos, né, no mundo de conceitos. Outra questão importantíssima nuclear, né, é a densidade, né? A geração elétrica é muito efetiva, é muito eficiente, né? E outra questão, agora, algumas empresas de grande consumo de eletricidade começam a retomar plantas antigas de energia nuclear, como é o caso dos Estados Unidos, a Microsoft parece que faz alguma coisa assim agora, né? E outras companhias estão repensando, sabe? Porque ela tem uma capacidade de geração estável, né? Razoavelmente barata, demora para construir, mas é muito eficiente, né? Então, é um ponto importante, né, a nuclear como participação aí na matriz elétrica, né? Toda essa questão da geração elétrica, ela tem impactos importantíssimos, né, especialmente na estrutura, no grid, na capacidade de distribuir essa energia elétrica toda, né, os veículos elétricos, né, a mineração de moedas digitais, né, a intensificação da inteligência artificial e outras tantas aplicações que estão requerendo cada vez mais energia elétrica e não tem acompanhado a estrutura, a velocidade da implantação da nova estrutura contra esse crescimento da demanda, não tem acompanhado o crescimento da demanda dessa energia elétrica que tem acontecido. Esse é um problema, coloca o grid de vários locais aí em situação de risco, né? E ainda mais com a intermitência das energias renováveis, tudo isso se soma a alguma coisa de risco de segurança energética, né? Que é maior hoje do que algum tempo atrás, né?
Então, tudo isso está em evidência, obviamente, né? Há outras energias importantes, mas que não têm, vou chamar assim, quantitativo comercial tão significativo, apesar da biomassa ser pesada, importante, mas ainda é razoavelmente menor do que outras, né? Geotermia, geotérmicas, né? Também ondas, marés e outras tantas fontes importantes que cientificamente estão dominadas, mas comercialmente elas não tiveram volume ainda significativo para serem comparadas, né? Há uma questão muito sensível, né, que as aplicações são residencial, comercial, industrial e transporte, basicamente são as aplicações principais das energias, todas essas que nós falamos, e são energias que geram serviço, né, 35% gera serviço, e o resto, para os 100%, 60%, mais de 65%, é perda, né, é energia rejeitada, energia ineficiente, vamos chamar assim, né, e é um assunto gravíssimo, né, de alta importância, e também faz parte dessa visão. Agora, como geopolítica, né, como geografia, como força dos países, como atuação dos países, o que cada uma dessas energias significa para essa relação de forças, para os movimentos dessa energia? O petróleo tem movimentos lá do Middle East para os Estados Unidos, etc. 15% do petróleo mundial consumido é exportado do Middle East, né? Os Estados Unidos reduziu a sua dependência dessa importação, passou a produzir mais petróleo internamente, né? O Brasil passou a produzir, inclusive exportar. Quer dizer, houve uma mudança de equação nos últimos 30, 40, 50 anos, de que antes era muita dependência da exportação, né, daquela região que hoje temos aí riscos de guerra, etc., para as situações mais independentes, os países mais capazes de produzir. A China, crescendo muito, continua sendo uma demandante forte de importação, né? A Rússia é um exportador, mas com sanções todas também tendo uma situação bastante sensível, né? Tendo que utilizar subterfúgios, né? A questão do petrodólar, né? Os BRICS aí entrando fortes e firmes, né? Para terem operações pagas e recebidas em moeda não dólar, né? Isso é uma mudança pequena ainda, né? Mas já sinaliza que pela frente novas equações serão traçadas aí nessa relação entre forças de país, moeda de transação, né? Especialmente para a energia que nós estamos falando. As energias solar, né? Nuclear, hidrelétrica, né? A eólica, elas não são transportadas de um lugar do mundo para outro. O que é transportado, nesse caso, são os equipamentos, né? A mineração, a fabricação, os equipamentos, né? Os sistemas. Esses, sim, são fabricados em outros lugares do mundo, especialmente na China, e são transportados para países, vamos chamar assim, diversos, onde lá são feitas as aplicações, mas a energia produzida por essas fontes citadas, não, essa energia não é transportada, como o petróleo é transportado, né? Como o gás natural é transportado, né? Então, é uma diferença importante do ponto de vista da equação de forças, né, da segurança energética, né, entre esses países, dessas regiões do mundo, né. Portanto, é isso, essa primeira visão, né, uma visão de todas as energias que estarão disputando espaço por conta de intermitência, de serem despacháveis, de geração de carbono, né, de captura de carbono, umas entendidas como arriscadas, outras entendidas como não limpas, enfim, toda uma equação, né, os transportes necessários, né, as regionalidades, a segurança energética, que é importante, nem se fala tanto nisso, mas é super significativo, né, e as demandas flutuantes, né, e também as ameaças de conflitos, guerras, disputas, que acabam pontualmente criando algumas situações de restrição, mas que não parece que o mundo tem uma tendência a ter grandes disrupções de fornecimento, tanto de equipamentos para as energias solar, eólica, etc., como para o petróleo, né, que também parece ter uma vida útil razoavelmente longa. Muito obrigado.